está mais fresco no Brasil inteiro, é a época que a gente costuma falar deste assunto, época que os médicos estão fazendo mais procedimentos de peeling laser no consultório, até para remover as manchas do verão, e nós temos lançamentos neste assunto, né? Brasil é sempre importante falarmos de clareamento, de produtos inovadores no clareamento da pele, tá? E essa minha apresentação, ela consiste em apresentar os ativos que fazem parte do tratamento do melasma, ou de spots, ou de hipercromias de uma maneira geral, que tem como estratégia atuar em compartimentos que envolvem melanócito, estou falando de outside, né? Ou seja, tudo aquilo no ambiente do melanócito, ativos que estarão nesses compartimentos e que podem ajudar no tratamento do melasma. E inside, ou seja, ativos que atuam dentro da célula, desde receptor de núcleo até receptor de membrana, falaremos em inside. Então, dentro de outside, o que nós iremos apresentar? Fotoprotetores, óbvio, temos sempre atualização neste assunto, falarei de uma molécula inteligente, que é o SolarVeio XT100, falarei do infravermelho, que é o grande gap do filtro solar, falaremos dessa estratégia. Ativação de alfa-cristalinas, é aqui que eu vou falar de manchas não melânicas, é algo que o médico erra muito, nem sempre aquela hipercromia que ele está vendo é melanina, então vamos falar desse aspecto também. Controle da microinflamação, a inflamação é o grande estimulante da melanogênese, né? Então a gente tem que manter a microinflamação, aquela que às vezes não é um eritema perceptível, mas que está na pele, combatido. Antioxidantes é sempre bom, mas vamos ver o que nós temos de atualização nesse sentido, tá? Então, a primeira estratégia outside é o SolarVeio XT100, é um fotoprotetor de amplo espectro, como a gente vê aqui na imagem. Ele é um titânio, ou seja, é o filtro físico, aquele mais seguro, tolerado no pós-procedimento. Filtro químico é aquele que arde, que causa sensibilidade, e muitos têm ação hormonal. Então, hoje em dia, estão em desuso, tá? Então, dióxido de titânio, óxido de zinco, nós temos evolução nesses materiais. A gente tem nanotecnologia, nós temos revestimento, nós temos dispersões inteligentes. É o caso do SolarVeio XT100. É um titânio inerte, está a 50%, disperso em C12 e C15, é o que o benzoato, para o médico entender, para as farmácias entenderem, para o farmacêutico entender, C12 e C15 é o que o benzoato, é o éster, é o emoliente, que muitas vezes a indústria tem que comprar, a farmácia tem que comprar para dispersar o titânio, porque ele é um pó. Então, eu tenho que fazer com que ele seja bem disperso para não ficar aquele efeito pomada hipoglós na pele quando se aplica. E a gente sabe que desse jeito não protege, né? E também possui no seu blend partículas matificantes. O que é isso? Na hora de fazer um BB cream, na hora de fazer um CC cream, um pancake, um stick, o acabamento é acetinado. Eu tenho realmente um acabamento não oleoso do SolarVeio XT100. E olha que interessante, ele é UVB, ele é UVA, ele é UVA longo, pessoal. O UVA longo é muito importante, porque aqui é onde mancha e aqui também é onde está sendo produzido o radical livre, tá, pessoal? Também envelhece por conta da exposição solar e é por causa do UVA longo, tá? E eu também tenho, ó, a primeira etapa aqui do espectro visível, que é a luz azul. Hoje, todo fotoprotetor tem que contemplar luz azul. Nós sabemos que hoje nós temos muito contato, até mais contato com luz azul do que com luz solar, né? Então, onde a gente tem que tomar muito cuidado. SolarVeio XT100, ele é antioxidante no High Energy Visible, ou seja, se a gente comparar aqui, ó, pele desprotegida, com filtro solar de octilmetoxicilamato e benzofenona e outras até dispersões de titânio, olha lá, é como se a pele estivesse desprotegida na formação de radicais livres. SolarVeio XT100, ó, ele neutraliza esses radicais livres produzidos no High Energy Visible, que é justamente radical livre que contribui para o melasma, que contribui para a mancha. Assunto aqui do nosso tema, tá? Pessoal, é importante a gente dizer que SolarVeio XT100 é o titânio de escolha para fazer o stick, porque eu forço a ideia do paciente com melasma usar stick, porque o stick não tem emulsionante.
tá? O paciente vai aplicar no melasma e essa formulação vai ficar sobre o melasma. Ele pode correr, ele pode suar, ele pode mergulhar. Essa pessoa pode atender o celular, porque não vai ter o no transfer para a película, né? Então, muitas vezes você usa um filtro solar muito levinho, muito agradável ao toque, mas ele perde para o suor, vai atender o celular, perde para a película e o melasma fica desprotegido, tá? Todos nós sabemos que só pelo fato de usar um filtro solar inteligente já clareia o melasma. E vocês vão ver que com Solaveio XT100, lá no stick aplicado somente sobre o melasma, eu terei então a ação clareadora. Venuceane é o nosso ativo anti-infravermelho. O grande gap dos fotoprotetores hoje é não contemplar infravermelho ionizante, aquele do calor, aquela da sensação gostosa quando você está no sol de vasodilatação, né? Todos os componentes que eu vou apresentar aqui, eles terão uma peculiaridade. Venuceane é um deles. Ele é indicado, ele é indispensável para o paciente com rosácea, tá? Não temos a atividade do infravermelho comprovado no melasma. A gente sabe que infravermelho ionizante mesmo, a gente não tem nenhuma comprovação científica dele no melasma, mas o infravermelho gera, sim, vasodilatação, frouxidão dos vasos, a telangiectasia, muitas vezes. Então, a pessoa que tem maior tendência à rosácea, a telangiectasia, deve evitar infravermelho. E o Venuceane combate exatamente os mediadores químicos inflamatórios do infravermelho e que podem favorecer a frouxidão de vasos. Então, às vezes aquela pessoa está sempre com eritema no rosto, a gente percebe isso na mulher menopausada, está sempre avermelhada, sempre com aquela microinflamação, né? Então, o legal da gente utilizar esse tipo de ativo é justamente para prevenir essas máculas, tá? E é um ambiente que favorece a melanogênese. O Venuceane aumenta a SOD, aumenta a catalase e aumenta a glutationa, que são os antioxidantes naturalmente presentes na pele. Então, os médicos estão indo para os congressos, né? O Mundial de Dermatologia, o INCAS, todos eles hoje estão falando muito, toma SOD, tomar SOD, né? Glisodin, produtos de mercado aí que você tem que tomar para combater o melasma de dentro para fora, né? E vejam que Venuceane aumenta justamente SOD na pele. Olha lá que legal. Glutationa, se fala muito de altas doses de glutationa até para o tratamento de acne, né? Olha aí, Venuceane aumentando em quase 3 vezes a quantidade de glutationa na pele. Gostaram de Venuceane? Prescrevam sempre Venuceane a 3%. Aqui eu vou falar de manchas não melânicas, o grande erro de alguns dermatologistas e até mesmo por conta do paciente. Ele vê que a pele está manchada, vai usar um despigmentante cujo objetivo, a metodologia é combater melanina e não é uma mancha melânica. Vocês sabiam que excesso de glicação acumula na pele? Eu tenho proteínas glicadas estacionadas neste epitélio, fazendo com que este epitélio deixe de ser transparente? Por isso que é importante a gente ativar a ação das chaperonas, a Head Shock Proteins 20, que fazem justamente o acompanhamento da síntese proteica de qualidade, mas também identifica a proteína defeituosa, aquela glicada, tá? Que mancha a pele. Vejam que a alfa-cristalina, ela libera o caminho para a luz, olha que bacana, né? Tira do caminho as proteínas desnaturadas, glicadas, quem não está glicado hoje em dia, né? E faz com que o epitélio se torne opaco. Olha aí, por que tem esse nome cristalide? Porque foi descoberto pela primeira vez as alfa-cristalinas no cristalino do olho. Cristalino também é um epitélio que precisa ser transparente. Se ele não estiver transparente, a visão nossa é opaca. Veja como é importante aumentar a atividade dessas estruturas, né? Aqui, ó, quero mostrar essa paciente 17, que ela tem sim imperfeições. Olha lá, a gente vê que tá manchada essa pele, mas não é melanina. Olha aí que erro comum que a gente vê muitas vezes, né? O consumidor final, se ele tem acesso, por exemplo, a um produto lá na prateleira que trata manchas, ele compra o produto errado e ainda inflama a pele, né? Porque geralmente os produtos que são despigmentantes para melanina são inflamatórios. Um simples ácido cógico pode piorar aqui a situação, tá? Então, Cristalide, gostaram dele? Dosagem 3%. Muito usados nos BB creams, nos primers, nos produtos antioxidantes.
utiliza na precaução de manchas não melânicas, tá? Bom, outro componente aqui de Outside é o Resistem. E aqui a estratégia dele é controlar a microinflamação. Os médicos gostam muito de fazer Kligman com corticoide, né, ou associar hidroquinona com alfa-bisabolol ou ácido glicirrícico, anti-inflamatórios, né? Em vez desses produtos que têm uma ação anti-inflamatória limitada, nossa sugestão é a globulária cordifolia. Ela é muito estudada como antieritema, como controle da vermelhidão. O nome é legal da gente memorizar, Resistem. Vai usar ácido? Associa na mesma fórmula, Resistem 2%. Vai usar um despigmentante, que você sabe que pode inflamar? Associe Resistem 2%, ok? E termina este bloco falando de antioxidantes. Antioxidante é sempre bom, só que antioxidante nós sabemos, são frágeis, oxidam com facilidade. O que pode nos ajudar? A nanotecnologia. Nanovit C e Nanovitis RV, respectivamente vitamina C e resveratrol, desenvolvidos pela Croda, e que não é somente um simples revestimento, esse revestimento garante o delivery, garante a permeação cutânea. Vejam que nós temos aqui como compromisso de qualidade garantir a padronização do tamanho dessas partículas. Isso é importante quando a gente fala de uniformidade de dose. Eu quero que isso seja adequadamente espalhado na pele, né? Vejam aqui a vitamina C tendo dificuldades de permear a pele, olha lá, né? E a nanotecnologia favorece a sua permeação. E vejam, uniformidade de distribuição. Eu não tenho regiões com mais e outras com menos. Eu tenho uniformidade de distribuição. E aqui, pessoal, essa camada em vermelho aqui é a ação da Nanovit C em todo o epitélio, que é onde tem a mancha, não é mesmo? Olha lá. O outro cuidado que a gente tem é garantir que essas substâncias serão liberadas na pele e não no produto. Isso é muito importante. Quem garante que isso vai ser distribuído na pele e não vai reagir no produto? Nós temos testes comprovando isso. Por isso que Nanovit C com Nanovitis RV 2% cada funcionam no melasma, tá? Vejam aí que em 21 dias é uma mulher que teve um clareamento muito interessante por conta de pouco tempo de uso. Se ela insistir mais um pouco aqui, com certeza a gente vai ter um clareamento aí bem interessante deste melasma. E não há limite de utilização, né? Sempre temos contato com agentes oxidantes, sempre temos contato com radicais livres, então é sempre bom utilizar sempre um dueto, mais de um tipo de antioxidante, um sistema antioxidante na pele. Antes do filtro solar, por exemplo, né? Então os primers antes de filtro solar, o dueto Nanovit C, Nanovitis RV de 1 a 5%. Entrando no melanócito, vamos falar das estratégias, dentro do melanócito. Falaremos dos receptores de núcleo, falaremos da fábrica da tirosinase, TRP1, TRP2, o lançamento de acetilboldina, né, que chegou no Brasil, dendritogênese e digestão do pigmento. Muito pouco falado no Brasil são os receptores PPAR, receptores nucleares. Estão distribuídos em toda a pele, não é só no epitélio, tá? Temos na derme, também temos no subcutâneo. E quando a gente ativa receptores PPAR, de cara, eu tenho ação anti-inflamatória, tá? Isso é muito explorado na ortomolecular, é muito explorado na medicina esportiva, e agora a gente veio aqui falando na dermatologia, tá? Então, ó, quando a gente tem receptores gama, por exemplo, são os mais atuantes no epitélio, são eles que normalizam melanogênese e diferenciação epidermal. Estou falando de turnover, de renovação. Olha lá como é importante estimular esses receptores. Quando a gente já fala em derme, ó, eu tenho aqui atuação, receptores do tipo PPAR gama, na sebogênese, perdão. Olha lá, síntese de sebo. Como eu disse na minha apresentação no início, todos os ativos aqui terão uma atividade em especial, até porque não dá para prescrever todos, né? Mas cada um tem a sua peculiaridade. Mediatone é um produto, um clareador para pele oleosa. Sabe aquele paciente que tem a pústula, a acne, essa pústula dolorida, isso inflamado, isso depois vai secar e vai, né, depois desenvolver um pigmento, um spot,
Ou seja, aquele paciente que tem a pele muito oleosa, cuja acne evolui para mancha, lembre-se de Mediatone, 2,5% a 4%. Mediatone é o ácido octadeceno-dioico, isolado da semente de girassol. E girassol tem essa propriedade regeneradora, né? O Mediatone, então, atua na tirosinase, mas também atua na transcrição. Estou falando da fábrica. Bloquear enzima, se descuidando da fábrica, é um erro. É aquela formulação que clareia, mas volta, tá? Então, a gente tem que contemplar sempre as duas estratégias. Mediatone foi testado na pele negra, na pele asiática, porque são consideradas muito sensíveis, não pode ser utilizado em qualquer despigmentantes nessas peles. Mediatone foi usado 2,5% na asiática e 4% em negras. Mediatone a gente indica também para o clareamento de virilhas, clareamento de axilas, porque são áreas de dobra, são áreas de atrito, e eu não posso usar ácido nessas regiões, eu tenho que usar despigmentantes neutros, né? Eu não posso numa virilha utilizar ácidos, né, que pode comprometer pH da região. Eu tenho que utilizar clareadores que são seguros numa região de atrito, numa região de suor intenso. Então, Mediatone é indicado em sticks, por exemplo, nessas regiões, para não dar o transfer para a roupa, né? Isso é muito importante, não dar o transfer na axila, né, na manga da blusa. Então, é importante a gente ter essas dicas dos sticks e a farmácia já consegue fazer também, tá? Eu tenho a transcrição da tirosinase como uma estratégia importantíssima, já adiantei isso em Mediatone. TGP2 aqui no caso, ele faz isso muito bem, ele degrada, ele atua numa etapa antes, né, das enzimas tirosinase TRP1, TRP2. Vejam aí como é importante a atividade de TGP2 nessas estratégias. Vemos aí na negra, novamente, a negra foi testada justamente por ser um perfil de pele que não pode usar qualquer clareador, né? E foi associado, então, de vitamina C. Por que clareou em um mês apenas, né? Eu tenho nanotecnologia. E TGP2, ele é quem? A fração ativa e concentrada do fator de crescimento transformador. TGF-beta, ele é um ativo próprio da pele, não é nada estranho. Essa é a prova de quando nós usamos um produto que é nosso, não é nada estranho, a ação é rápida, né? Vejam aí que bacana. Nano-TGP2, dosagem de uso de 2 a 5%. E chegou o slide, né, que fala do nosso lançamento, Lumiskin. Lumiskin foi apresentado no Mundial de Dermatologia ano passado, em Milão. Ele inibe os receptores de estresse, alfa-1, alfa-2, estabiliza a tirosinase em vez de bloquear e é 30 vezes mais potente que o ácido cólico. Acho que esse claim é muito bacana, divulgar para os médicos, fazer desenvolvimentos focados neste assunto. E quando a gente tem um link para um estudo científico, é muito sério, né? Foi apresentado no congresso e já está no Brasil. E é a peça que faltava no melasma. Se a gente for entender o mecanismo de ação aqui, todos vão compreender, vão concordar que era realmente a peça que faltava. Por que tem boldo aqui, né, na nossa imagem? Porque é diacetilboldina. A boldina foi extraída do boldo. Então, o que é a boldina? Esse anéis aqui, ó, tá? E foi diacetilado, ou seja, tem um grupamento acetil aqui em cima e outro aqui embaixo, acetilada 2 vezes. Qual é a vantagem de acetilar a boldina? Aumenta a permeabilidade cutânea. Lumiskin é lipossolúvel, é um despigmentante oleoso, favorece então a permeação na pele. A gente sabe que tudo que é mais oleoso permeia mais, né? E dá pra gente fazer creme, gel creme e creme gel. Não dá para fazer gel de diacetilboldina, tá? Ele já está diluído para segurança. Sabe por que segurança? Porque eu estou falando de um bloqueador adrenérgico, né? Isso aqui é quase um medicamento. Já está diluído em triglicérides. E quando a gente fala de um quase medicamento, é isso mesmo, ele bloqueia receptor de membrana alfa-adrenérgico. O que o receptor alfa e alfa-1 fazem no melanócito? São os receptores de estresse para catecolamina, para noradrenalina, para adrenalina. E sabe quantos receptores de estresse nós temos por cada melanócito? Nós temos em torno de 4.000 receptores alfa-1, alfa-2.
tá? É uma célula muito nervosa, realmente. 4.000 receptores de estresse envolvendo o melanócito. Quando eu tenho um antagonista, um bloqueador adrenérgico que se liga no receptor e não deixa mais o cálcio entrar, porque esse é o mecanismo de Lumi-Skin, o cálcio deixa de entrar, eu faço com que a enzima fique sempre inativa. Olha lá que bonitinho, se eu não tenho mais cálcio na história, eu não tenho mais o sítio de ação da enzima tirosinase, TRP1, TRP2, adequada para converter a tirosina em melanina. Isso é diferente de um bloqueador enzimático, que bloqueador enzimático é como se fosse o substrato aqui, a hidroquinona. Ela tampa a boquinha da enzima e se mantém lá a enzima bloqueada. Mas se você parar de usar, ou se você usa muito esse tipo de produto, o que acontece? A pele dá um jeito de produzir mais enzimas. E por isso que nunca a gente vai vencer essa batalha, né? Eu vou ter sempre enzimas para bloquear. O que o Lumi-Skin faz? Ele resolve este problema, não tenho mais produção de enzima, simplesmente o cálcio deixa de entrar e essa enzima não é mais ativa. Não é interessante isso? Não é inteligente isso? Eu estou falando de quase um fármaco, né? Lumi-Skin é quase um medicamento. Muito interessante e muito inteligente. Muitos produtos, muitas pessoas gostam de divulgar como DAB, diacetilboldina, e ela é 30 vezes mais potente que o ácido cógico. Veja que o ácido cógico, usando uma dosagem 30 vezes maior do que foi usada aqui de diacetilboldina, o resultado ainda é muito ruim, né? Veja então que nós estamos falando de uma molécula muito potente. E os testes realizados pela Sederma foi em dorso de mão, tá? Mas não impede de vocês utilizarem outros tipos de mancha. Aqui no caso a senil, mas vocês podem utilizar em melasma e tantos outros tipos de manchas melânicas que nós temos, tá? Dosagem de uso do Lumi-Skin sempre 4%. Não usem menos, como eu disse, é uma diluição de diacetilboldina, tá? Então a dosagem é sempre 4%. Pode ser mais de 4%, não tem problema, mas menos de 4% não, tá? Vemos aqui o clareamento dos spots, mas também nós vemos o clareamento de toda a área, né? Lumi-Skin é muito inteligente, é a peça que faltava. Considero Lumi-Skin e esse aqui, o Wonderlight, indispensáveis no pós-procedimento, tá? Um dado interessante aqui sobre estresse que eu não comentei, muitas vezes o paciente está tão nervoso na maca, né, que ele vai tomar as agulhadas lá, vai fazer o microagulhamento. Você acha mesmo que o paciente está relaxado? Está aplicando anestésico nele? Você acha mesmo que o paciente está tranquilo na sala de espera? Não está. Ele já está com cortisol elevado, catecolamina elevado. Vocês podem ter certeza que o paciente de vocês já está manchando dentro do consultório, tá? Por conta da liberação de catecolaminas. E eu considero, no caso, o Lumi-Skin Wonderlight indispensável no pós-procedimento, porque olha outra coisa que acontece preocupante, é a dendritogênese, tá? Por isso que eu tenho o rebote do melasma. A mancha volta, por que a mancha volta? Porque eu tenho a dendritogênese acontecendo, uma substância mensageira que está sendo liberado pelo queratinócito, ó, esse GM-CSF, se liga no melanócito e começa o quê? A proliferação de dendritos. Olha lá, isso aqui se espalha em todos os compartimentos da epiderme, a mancha está mais espalhada, está mais o quê, gente? Concentrada. Eu tenho mais pigmento sendo formado aqui. Então, por isso que o médico percebe, vixe, a mancha voltou e a mancha voltou mais espalhada e concentrada, e aí fica mais difícil de tratar. Então, o Wonderlight impede essa dendritogênese e é provado pelo Spin Control que ele consegue diminuir a área da mancha, dos spots, das bordas para o centro. E ele também diminui a intensidade do melasma, né? Eu tenho uma mancha, uma hipercromia menos intensa, mais clara, ok? Wonderlight, gostaram dele? Dosagem de uso sempre a 3%. Finalizo o bloco, no caso inside aqui, né? Falando da digestão do pigmento, que é uma estratégia muito inteligente, que faz tudo o que os outros pigmentantes fazem com uma atividade a mais. E ele é transformador, tá? Ele é derivado do TGF-beta. É um peptídeo de fator de crescimento acoplado de ácido ferúlico, né? Isso aqui é muito inteligente. Quando nós falamos, principalmente, o quê? De ação antioxidante combinada. E eu estou falando de nanotecnologia também. Aqui é um produto nanotecnológico,
No Pigmerin é nano, consegue permear na pele muito bem, levando o ácido ferúlico com ele, e ele é tudo isso aqui, ó, que a gente já sabe que outros despigmentantes também fazem. Mas ele tem um mecanismo a mais. Ele faz a digestão do melanossoma, caso esse seja fagocitado pelo queratinócito. Isso é muito diferente, nenhum produto faz isso. Porque ele ativa a lisossoma do queratinócito. Isso é muito inteligente, hein? Olha lá, no Pigmerin, dosagem de uso de 2 a 5%. A gente vê antes e depois, ó, o clareamento dos spots, e eu também tenho um clareamento, ó, já em 4 semanas, homogêneo. Sabe por que isso foi homogêneo? Porque é nanotecnologia, né? A gente consegue distribuir de maneira uniforme o ativo. No Pigmerin meia face, olha que interessante, de um lado usa o placebo, do outro lado usa o no Pigmerin, a gente vê diferença de resultado também. Gostaram de no Pigmerin? Dosagem de uso de 2 a 5%. Vamos falar de fórmula, né? Vamos pôr de acetilboldina aí, como nova estratégia no tratamento do melasma. Nós temos um PRP-like com DAB, ó, dermatologia regenerativa. Só se falou em dermatologia regenerativa no INCAS, tá? Aqui eu tenho, ó, fator de crescimento epidermal, eu tenho também, ó, o no Pigmerin, que são fatores de crescimento estratégicos no combate do melasma. Eu não estou usando o fator de crescimento que faz vasodilatação ou que faz telangiectasia. Isso aí é fator de crescimento que a gente usa em cabelo. Porque lá no cabelo eu quero vasodilatação, eu quero um novo plexo vascular, mas aqui em melasma eu não devo utilizar fator de crescimento que faz vasodilatação, né? Então, por isso que é importante estudar esse assunto também. PRP-like com DAB, olha lá, Lumiskin, que é a nossa diacetilboldina, e vitamina C sempre bom. Creme Maquimuse 12, ó, é a tendência dos cremes, das emulsões texturizadas, tá? A farmácia de manipulação já pode fazer isso com Maquimuse 12. A indústria já fala isso, toque limpo, né? E é o Maquimuse 12, é um polímero que dá essa textura 3D bonita, agradável, e é muito inteligente, porque isso aqui é amido, tá? Quem tem pele seca vai ter a hidratação, mas sem craquelar as rugas, sem fazer aquela cobertura ressecada, né? E quem tem a pele oleosa, você vai ter o toque limpo, tá? Então, é muito bacana a Maquimuse, porque é um veículo eclético. Eu posso usar tanto na pele oleosa como numa pele seca, tá? Excluindo os problemas que essas peles têm. Ou oleosidade, taque demais, fica aquela forma muito untuosa, oleosa, Maquimuse corrige isso, ou aquela pele muito seca, craquelada, né? Maquimuse dá o toque seco sem evidenciar rugas. Ó, o spot control para as mãos, o que que a gente brinca aqui? Com a fase oleosa, eu fiz uma manteiga aqui, ó que bacana, com Maquimuse 12, tá? Máscaras, essas máscaras são muito bacanas. Aquela máscara aqui não é só limpeza, remoção de cravos, carvão. As pacientes pedem uma máscara nutritiva. O link máscara, tá? Cabelo, porque recupera, é feito na pele também. Eu quero usar uma máscara para recuperar a pele, tá? É assim que o consumidor final entende. Doutora, não tem uma máscara que eu posso usar, uma fórmula concentrada em ativos, eu posso usar uma camada grossa na pele e que minha pele possa absorver esses produtos? Aí, Farmspecial desenvolveu uma máscara de uso noturno, ela usa uma grossa camada sobre a pele e a pele literalmente absorve, ela se alimenta, ela come esse desenvolvimento. Muito legal. É uma fórmula que está sendo muito prescrita, todas as estratégias em uma só, e também prevenção de rebote de manchas com chantilly, hein? Qual é a diferença? Chantilly a gente usou produtos voláteis, aquela formulação que espalha, parecendo uma nuvem na pele, muito gostoso sensorial dessa formulação, tá? Os produtos industrializados para a gente se inspirar. Quem acha que é só importado que funciona na pele, sinto em dizer, não é verdade, tá? Porque, ó, os mesmos produtos que eles usam lá fora, às vezes só usam um ativo, nós já temos. Olha lá para rir, né? Esse dropper aqui, essa embalagem já tem no Brasil também, tá? Olha lá esse potinho, também temos no Brasil. Essa é a máscara da La Prairie, que custa $500. E essa máscara você usa grossa camada na pele, faz massagens até absorção total, tá? Nós fizemos essa fórmula. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó, Glass Mask, tá? Essa aqui a gente pode dizer que são os $500, né? Manipulado.
só que não vai ter esse mesmo custo não, tá? Ó o Mediatone aqui nessas fórmulas, Cristalide na Avon, ó o Underlight no Isabelle Ardan, chiquérrimo, ó o queridinho dos free shops, o hidratante da Clinique, vai Venuceane, ó o Bioderm explorando a luz azul, né? E tem Venuceane nessa formulação também, e o Dior, fantástico, maravilhoso, George Snow, com Underlight clareador, tá? Os populares, nacionais, eu tenho Dermage, a Dermage usa a nossa Nanovit C 20% nesse sérum, tá? É a nossa Nanovit C. E tem também Cristalide na Avon. Falando dos estudos que foram feitos lá em Milão, ó, de acetilboldina, nosso Lumiskin com peptídeos, hein? Foi isso que foi lançado lá fora, ó, o TGF-beta biomimético. Quem que a gente pode associar para fazer esse importado aqui? O Lumiskin mais TGP2 ou Lumiskin mais Nopigmerin? A gente tem essa estratégia aqui bacana, tá? Ó o Neotone, que é prescrito, né? Isso aqui não é cosmético, é receitado pelos médicos na Europa, né? Ele é de acetilboldina, até dá para a gente entender por que é prescrito. Isso aqui é quase um medicamento, né? Ele é um antagonista adrenérgico, então é um medicamento mesmo. Olha lá, Lumiskin com licorice, é o Neotone, que também foi apresentado lá em Milão, tá? Tem meu e-mail, de repente quem está assistindo essa live quiser tirar mais dúvidas, ter acessos aos estudos, por favor, entre em contato comigo, para assim, então, solucionarmos todas as dúvidas que vocês tiverem. Grande abraço.